Bom dia a todas as irmãs e a todos os irmãos e um sábado feliz a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui e um abraço forte para aqueles que nos seguem pela internet. A igreja está muito vazia, portanto imagino que esteja muita gente desse lado e fico muito feliz por desta vez estar do lado de cá. Normalmente estou do lado aí e poder dar-vos um abraço nesta manhã de sábado e podermos em conjunto recapitular o estudo da lição. É um pouco diferente estar aqui à frente com tão poucas caras, mas vamos tentar fazer disto uma unidade de ação, ok? E, portanto, queridos irmãos e irmãs, quando estiverem com vontade de intervir, são mais do que bem-vindos para o fazer e eu terei toda a alegria em receber os vossos comentários. E também, aí do lado do chat do YouTube, se puderem enviar os vossos comentários, agradeço que o possam enviar, as vossas observações. Nós vamos estar atentos e vamos tentar responder a tudo aquilo que for dito nesse chat. Tenho a indicação que neste momento estão 32 pessoas online. Um grande abraço para todos vocês e que se possam sentir bem na presença de Deus. Muito bem, este trimestre nós estamos a falar sobre um tema muito, muito especial, muito interessante. É um tema que tem a ver com a razão pela qual existimos como igreja. Porquê é que a igreja existe? Porquê é que nós somos crentes? Porque queremos ser salvos, obviamente, mas isso é uma atitude talvez um pouco egoísta, se me permitem esta ousadia de o dizer. Mas como igreja e como corpo de salvos, qual é o nosso propósito de existir? É revelar o caráter de Deus, é pregar o Evangelho, é de sermos testemunhas de Jesus. Sermos testemunhas. Foi isso que Jesus disse quando subiu ao céu, não é verdade? Em Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto na Judeia, na Samaria e até ao confim da terra. Testemunhas. É por isso que nós existimos. A igreja existe, não é para nós. E agora até isto é uma lição interessante, porque estamos para as pessoas que estão na rua. É isso mesmo. Nós existimos para aqueles que ainda não estão aqui. Já pensaram nisto, irmãos? A igreja existe não é para nos servirmos a nós próprios. A igreja existe para aqueles que ainda aqui não estão. E é por isso que a lição deste trimestre é tão importante. É que devemos encontrar técnicas. Agora estamos a falar das razões para testemunhar. A primeira lição foi exatamente sobre isso. Disse porquê testemunhar e tinha aqui uma série de pontos que eram importantes para isso. A semana passada os nossos companheiros, de uma forma muito interessante, partilharam quem é que deve testemunhar e nós chegámos à conclusão de quem tinha que testemunhar era cada um de nós, não é verdade? E esta semana nós estamos a ver mais uma das razões pela qual devemos testemunhar e que é o quê? Qual é uma das principais, na minha opinião, qual é a principal razão pela qual nós devemos testemunhar? Seguirmos o exemplo de Jesus, não é? E por isso o título da lição desta semana é Vendo as pessoas com os olhos especiais. Quais são os olhos especiais que nós devemos ter quando olhamos para aqueles que estão à nossa volta? São os olhos de quem? Os olhos de Jesus. Então nós nesta manhã de sábado vamos refletir um pouco aquilo que estudámos ao longo da semana sobre a forma como Jesus olha para nós e como nós devemos olhar para aqueles com quem interagimos, aqueles que estão à nossa volta. Aqueles que no fundo acabam de ser o alvo do nosso testemunho. E vamos ver que esse alvo do nosso testemunho pode ser pessoas que conhecemos pouco ou pode ser pessoas que estão ao nosso lado, cada dia, a cada momento. Então, eu gostava de começar por lançar uma pergunta lá para casa, ok? Esta pergunta não é para os que aqui estamos. É lá para casa e, um pouco seguindo o exemplo dos companheiros da semana passada, vão escrevendo aí no chat. A pergunta que eu tinha lá para casa é: vamos ignorar um bocadinho a primeira lição deste trimestre e, focando-nos na lição desta semana,
vamos tentar pensar qual é a razão pela qual eu devo testemunhar. É porquê? A primeira lição falava de várias coisas, para seguir o exemplo de Cristo, que já falámos há pouco, porque é a missão que Cristo nos deu, mas à luz da lição desta semana, porque é que devemos testemunhar, ok? E daqui a pouco eu vou ler as perguntas que estão por aí, as respostas que estão por aí, e vamos tentar refletir no que acabaram, no que cada um de vós partilhou connosco aqui também. Muito bem. Então, eu gostava de começar com a lição de segunda-feira, que é um dos exemplos, na minha opinião, mais importantes e relevantes daqueles que estão nas Escrituras, sobre a forma como Jesus olhava para as pessoas e como nós devemos olhar também para elas. A lição de segunda-feira fala de uma história muito famosa da Bíblia que encontramos em João, no capítulo 4. Essa história é da história da mulher samaritana. Como é que se chamava a mulher samaritana? Como? Tem. Claro que tem nome. Eu é que não sei. Eu é que não sei. A semana passada foi uma delícia ver aqui os adolescentes à frente a fazer o sermão. Não sei se vocês concordam comigo. E houve uma das adolescentes que quando falou, tocou o coração de muitos de nós, e ela aqui à frente disse assim: imaginem a grandeza, a imensidão do Deus Todo-Poderoso que está lá nos céus e que veio aqui a esta terra e que se preocupa comigo. E quando eu olho para a história da mulher samaritana, é exatamente isso que eu vejo. Jesus, Deus feito homem, que esteve um bom par de horas ou mais, não sabemos quanto tempo, mas aquela conversa foi longa, com uma pessoa. Uma pessoa. O relato antes fala de Nicodemos. Ele fez exatamente o mesmo que Nicodemos e fez com muitas pessoas a mesma coisa. Mas isto é uma lição extraordinária, esta primeira lição que nós podemos tirar. É que Jesus se preocupa com cada um de nós. Individualmente. Jesus esteve muitas vezes em multidões. Mas se nós repararmos, o ministério pessoal e a forma de testemunho, as grandes lições que nós temos do seu ministério, não foram quando ele esteve com multidões. Aliás, nós temos 2 sermões muito famosos de Jesus para multidões e depois temos alguns para pessoas, para grupos de pessoas, mas a maioria das lições foram para indivíduos. O que isto me diz é que Jesus se preocupa comigo. Jesus preocupa-se com cada um de nós. E se nós testemunhamos, seguindo o exemplo de Jesus, qual deve ser a nossa atitude quando testemunhamos? É a atitude de preocupação com cada indivíduo, com cada pessoa. A lição desta semana tem algumas frases muito interessantes e bonitas que nos falam sobre Jesus via os homens, todos os homens e todas as mulheres como candidatos ao reino dos céus. É assim que nós vemos todos os que estão à nossa volta ou nós começamos por criar barreiras? Somos diferentes. Eu sou homem, tu és mulher. Eu sou judeu, tu és samaritano. Eu sou alto, tu és baixo. Eu sou... tenho a pele mais morena, tu tens a pele mais clara. Eu sou rico, tu és pobre. Eu sou ladrão na cruz, tu és o Salvador. Jesus aproximava-se de todos, de cada um, individualmente, querendo-lhe o seu bem. Eu aprecio bastante uma atitude que o Paulo Sérgio Macedo tem quando vem aqui à frente passar a lição e que é de referir textos de Ellen White que estão no comentário da lição. E eu comecei a fazer isso, ler os comentários de Ellen White. E na lição, no comentário da lição deixa-me ver,
No comentário da lição de segunda-feira há uma frase do livro Ciência do Bom Viver que diz o seguinte: necessitamos mais da simpatia natural de Cristo. Não somente simpatia pelos que se nos apresentam irrepreensíveis, mas pelas pobres almas sofredoras, em luta, que são muitas vezes achadas em falta, pecando e se arrependendo, sendo tentadas e vencidas de desânimo. Devemos dirigir-nos a nossos semelhantes tocados, como o nosso misericordioso sumo sacerdote, pelo sentimento de suas enfermidades. Jesus preocupava-se com cada um e aproximava-se de todos. De todos. Isso é uma lição muito importante para nós, irmãos. Eu tenho visto e observado, muitas vezes, sobretudo em algumas publicações nas redes sociais, que nós criamos barreiras. Eu sou português, os outros são o que quer que seja. Eu estou alinhado com a sociedade, os outros são ciganos ou são não sei o quê. Eu sou isto, os outros são não sei quantos. Estamos sempre a criar barreiras. O objetivo de Jesus era misturar-se e juntar-se com todos, mostrando que todos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Todos. Porque Deus amou os adventistas de tal maneira, os portugueses de tal maneira, também. Porque Deus amou o mundo. E quando diz que Deus amou o mundo, não diz que Deus amou as coisas do mundo. Quando diz que Deus amou o mundo, não diz que Deus amou as coisas materiais deste mundo. Quando diz que amou o mundo, diz que amou o quê? As pessoas do mundo. Toda a humanidade. Então, qual é a razão pela qual devemos testemunhar? Não se esqueçam lá para casa. Qual é a razão pela qual devemos testemunhar? A mulher samaritana foi um excelente exemplo da forma como Jesus testemunhava. Todos nós somos potenciais cidadãos do reino. Todos os com quem nos cruzamos são potenciais cidadãos do reino, mas todos são também criaturas feitas à imagem e à semelhança de Deus. E por isso têm não só direito à salvação, mas direito ao respeito, direito à dignidade humana e direito à nossa vontade de nos aproximarmos deles e de lhes mostrarmos o amor de Jesus. À mulher samaritana, Jesus começou por pedir. E o que é que Jesus lhe pediu? Pediu-lhe água. E no fundo, e nós sabemos pela história que a vida da mulher samaritana foi transformada por este encontro, não é verdade? Que se nós lemos em João capítulo 4, ela saiu daquele encontro totalmente diferente daquilo que ali chegou. E muitas vezes nós referimos, e eu pessoalmente já o fiz em alguns sermões que fiz, que a condição da mulher era moralmente frágil. Tinha tido vários maridos, que tinha uma vida de pecado, o que quer que seja. Mas quando nós lemos, e é verdade, e Jesus foi ao encontro dessa necessidade e apresentou-se como sendo a água da vida, não é verdade? E essa água da vida transformou o coração daquela mulher. Mas quando nós lemos o diálogo, nós vemos que a questão de fundo e a conclusão da história, quando a mulher saiu, quando eles se separaram e a mulher foi e anunciou aos samaritanos e os samaritanos depois voltaram, a última parte da conversa entre estas duas pessoas, entre Jesus e esta mulher, não tem muito a ver com questões morais. Tem a ver até com questões espirituais, com questões teológicas da altura. Era um cisma grande teológico que existia entre os judeus e os samaritanos. Uns diziam que se devia adorar num sítio, outros diziam que se devia adorar no outro. E o que é que Jesus diz? Vamos ler João 4, 21 a 24. Diz assim: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Cá está a história de... Os samaritanos diziam que se adorava no monte de Sicar, acho eu. Não é Sicar, é Gerizim. E os judeus, obviamente, diziam que era em Jerusalém. E Jesus diz, não interessa o que é. Jesus diz, vem um momento em que
não adorareis nem aqui nem em Jerusalém. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Portanto, Jesus foi claro a dizer qual era a teologia correta. Mas ele não fez fincapé daquela teologia correta. Ele deixou abertura. E essa abertura vem a seguir. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Não importa se é em Gerazim, se é em Jerusalém, o que importa é que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Esta adoração é para todos. Todos temos o direito de adorar. E aquela mulher que estava presa na sua imoralidade, que estava presa nas suas dúvidas, saiu dali aliviada porque Deus a podia ouvir, Deus a podia escutar e ela podia adorar a Deus sem ter aquela dúvida se aquela era a forma correta ou incorreta de adorar. Porque Deus aceita a adoração daquele que é sincero no seu coração. O importante para Jesus era a pessoa. O importante para Jesus era o indivíduo que estava à sua frente. O importante para Jesus era esta aceitação. A lição de segunda-feira termina com uma citação de Ellen White que diz que a lição eterna que Jesus desejava ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós é simplesmente esta. Aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens através dos olhos do quê? Da compaixão divina. O título da lição, vendo as pessoas através dos olhos de Jesus. Jesus via as pessoas através dos olhos da compaixão divina. Muito importante este ponto da lição. Depois, mas nem todas as pessoas são fáceis, não é verdade? E às vezes há formas diferentes de abordagens para diferentes pessoas. Aliás, nós dizemos, os outros são difíceis. Nós nunca pensamos que nós somos difíceis, não é? São sempre os outros. Às vezes, alguns de nós somos humildes o suficiente para pensarmos isso, mas não somos muitos. Eu posso dizer que não sou um deles. Há pessoas difíceis, pá. Aquela pessoa é complicada. Mas a realidade é que as circunstâncias da vida muitas vezes são complexas. Os ambientes nos quais se cresce, nos quais se aprende, nos quais somos educados, com os quais entendemos o que se passa à nossa volta, são diferentes de situação para situação. E o ambiente à nossa volta molda-nos e faz com que sejamos, obviamente, diferentes uns dos outros, mas alguns se tornem mais incompatíveis do que outros. Depois há outro fator extraordinário, que é o mais importante e o principal. Não são só as circunstâncias à nossa volta. O mais complicado é que nós vivemos num mundo de pecado, não é? Em que a maldade está por todo o lado. E o pensamento do homem é mau e mau continuamente. E por isso esta tendência para o mal faz com que muitas vezes haja desentendimentos. E muitas vezes nem sequer é propositado. Muitas vezes nós achamos que estamos a agir bem e a outra pessoa acha que está a agir bem, mas depois acaba por haver um choque, até mesmo em família. Às vezes nós não nos apercebemos que estamos a agir de uma forma incorreta e precisamos que nos digam. A lição na lição de quarta-feira fala exatamente sobre este assunto. Lidar com pessoas difíceis. E mais uma vez, de uma forma extraordinária, nós fomos aos exemplos de Jesus. E são-nos aqui apresentados 3 exemplos. Quais são os 3 exemplos que são apresentados na lição de quarta-feira? Qual é o primeiro? Mateus 4, 18 a 19. O primeiro são os pescadores. Jesus chamou os simples pescadores que estavam ali, Pedro e o seu irmão, que ali estavam a pescar
E Jesus aproximou-se e eles foram pessoas difíceis. O que é que Jesus disse? Jesus disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E o que é que eles fizeram? Foram. Será que isso quer dizer que eram pessoas fáceis? Às vezes a dificuldade nem sequer está no seguir. Está no que vem a seguir. E Pedro não foi uma pessoa fácil. Longe disso. Pedro não foi uma pessoa fácil. Pedro tinha um caráter muito forte, muito vincado. Eu falava dos ambientes complexos em que nos desenvolvemos, e o ambiente complexo em que Pedro se desenvolveu foi um ambiente rude, dos barcos, da pesca, da força, de utilizar linguagem menos própria, de ter que ser impulsivo, agir rapidamente. E nós vemos tudo isso ao longo da experiência que Pedro teve com Jesus. Era esse o ambiente do qual ele vinha. Ele foi impulsivo o suficiente para Jesus dizer: segue-me. Ele seguiu, mas também foi impulsivo o suficiente para lhe dizer: tu andavas com eles. E ele dizer: não, eu não o conheço de lado nenhum. Mas Jesus foi capaz de o amar a cada instante. E foi capaz de se aproximar dele a cada momento também. E de lhe mostrar como é que é possível transformarmos este ambiente, esta forma que moldou o nosso caráter, em algo que seja puro para a eternidade. E Pedro, de facto, é um dos grandes pilares da Igreja. Forma como Jesus foi. Veja-se a que ponto este homem modificou o seu caráter pelo contacto que teve com Cristo. Sem dúvida absolutamente nenhuma. E isso só nos dá esperança, não é verdade? Dá-nos esperança não só para nós, mas dá esperança para que nós tenhamos a vontade de partilhar esta mensagem com qualquer pessoa, até aquelas que nós achamos: aquele não vale a pena, é um mero pescador, aquele não vale a pena, só diz palavrões, aquele não vale a pena, já está perdido. Essa não foi a atitude de Jesus. E qual é o segundo exemplo que aqui nos aparece? O escriba. Esta história é muito interessante, porque, reparem, a abordagem foi totalmente diferente. Jesus está a falar aqui com alguém, com uma pessoa que era um profundo conhecedor da Torá, da lei. Era profundamente conhecedor das Sagradas Escrituras. Aliás, era ele que as escrevia, e cada vez que eles escreviam, não só escreviam, mas tinham que pensar, refletir, interiorizar aquilo que ali estava. E aquele homem, apesar de conhecer muito bem as Escrituras, veio, eu não sei bem se foi como uma espécie de uma armadilha, se foi com uma espécie de dúvida genuína no seu interior, ter com Jesus e perguntar-lhe o que era o principal nas Escrituras, qual era o principal mandamento, o que é que valia a pena, como é que deveria viver. E Jesus, reparem, a abordagem de Jesus aqui não foi dizer: vem e segue-me. Foi uma abordagem totalmente diferente. Qual é que foi a abordagem de Jesus? O que é que Jesus fez? Marcos 12, 28 a 34. Jesus fez um sermão, não é? Não fez um sermão. Jesus fez um estudo bíblico. Jesus explicou pelas Escrituras, Jesus explicou pelo que estava escrito, Jesus foi à raiz da Bíblia e Jesus mostrou por A mais B que o importante era de facto amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e essa era a base de toda a lei. Portanto, Jesus tanto se aproximava do pequeno pescador como se aproximava do grande escriba, do teólogo, e era capaz de falar com um e com o outro e a ambos chamar mostrar o seu amor. Eu não sei se podemos usar o micro para pessoas que querem falar, não? Ok. Então, força, pastor. Ok. Aquilo que Jesus disse sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, era uma ideia que não foi Jesus o primeiro a apresentá-la. Era um
No livro do Levítico. muito bem conhecida pelo escriba. A questão é que a forma como Jesus o disse estava de tal forma impregnada de amor que aquele estudo bíblico fez impacto no coração do escriba. Às vezes, a mensagem pode ser a mesma, mas dita de forma diferente. E o que Jesus fez foi, e recapitulando o que o pastor acabou de dizer, utilizando uma mensagem que o escriba conhecia muito bem, que estava escrita na Bíblia da altura, desde sempre, que ele conhecia profundamente, mas que não vivia da sua vida com o espírito com o qual tinha sido escrita, Jesus mostrou que a base daquilo que ele estava era o amor. A base daquilo que ele estava era o relacionamento com Deus e o relacionamento com os outros que estavam à sua volta. E então aquele homem percebeu que, apesar de estar a observar a letra da lei, ele não estava a observar o seu espírito, a razão principal pela qual ela tinha sido escrita. E às vezes isso acontece. Às vezes, eu não sei quantos de vocês já se envolveram em discussões teológicas com pessoas difíceis que têm as suas ideias muito fincadas em relação a este aspecto ou àquele. E até mesmo entre nós, crentes da mesma fé, às vezes isso acontece. E a receita para que essa discussão seja bem sucedida é exatamente esta que o pastor referiu. É fazê-lo com amor. Com os olhos de Jesus. Com os olhos de Jesus. É maravilhosa a forma como Jesus o fazia. E a lição, ainda há o terceiro exemplo, que é o exemplo de um encontro dos mais fugazes que Jesus teve. É aquele que encontramos em Lucas capítulo 23, 39 a 43. É o exemplo de quem? O ladrão. Um dos ladrões. Eram dois ladrões que estavam ali. Os dois exatamente na mesma circunstância, na mesma situação, com Jesus. Um momento terrível em que Jesus, se eu estivesse no lugar de Jesus, só pensaria em mim e na minha dor. Mas Jesus, pelo contrário, foi capaz de olhar para aqueles que estavam à sua volta, até naquele momento, e olhar para eles com este amor e com esta capacidade de salvar até naquele momento. Então, este momento foi realmente muito fugaz. Jesus, o ladrão, disse: olha, mas tu estás aqui e não percebes que a pessoa que está aqui a morrer connosco é diferente? Nós devíamos perceber que este é o Salvador. E ali naquele momento, Jesus disse-lhe: olha, em verdade eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Foi muito rápido. Será que o ladrão, por estar... Porquê é que esta história vem aqui quando nós estamos a falar sobre pessoas difíceis? Que indicação é que nós temos que o ladrão era uma pessoa difícil? Porque estava ali, é verdade? Mas nós não sabemos nada sobre este homem. Não sabemos o nome, não sabemos as razões, não sabemos absolutamente nada. Mas o que sabemos é que, independentemente da nossa condição, Jesus está lá para nós. Independentemente da condição daqueles que estão à nossa volta, nós devemos estar lá para eles. Esta lição não é sobre nós. Esta lição é sobre todos. Todos. Todos os que estão por aí. Sobre uma palavra que eu não gosto nada de usar, mas que vou usar neste momento. É sobre os outros. E a forma como nos relacionamos com os outros. É uma noção que eu não gosto, honestamente, porque eu acho que nós somos todos potenciais habitantes do reino dos céus. Mas esta é a forma como nós nos relacionamos com aqueles que achamos que não têm o mesmo conhecimento que nós. Pastor, diga. Os bandidos que estavam com Jesus provavelmente eram do bando dos Barrabás. Exatamente. Portanto, e por isso foi tão fácil para aquele ladrão reconhecer, mas nós devíamos estar aqui. Aliás, o outro, que era o nosso chefe, até devia estar aqui connosco também. E não está. E portanto, devemos perceber que Jesus está aqui porque está a ser cometida uma grande injustiça. E este reconhecimento fez com que ele fosse salvo. Muito bem. Qual é então a razão pela qual nós devemos testemunhar?
Mais uma vez eu faço esta pergunta. Qual é então a razão pela qual nós devemos testemunhar? A lição não fala só sobre as pessoas, mas fala também sobre a forma como nos devemos aproximar das pessoas. Só sobre as pessoas difíceis, um aspecto que eu me esqueci de referir e que é importante, é que às vezes a única solução e a principal solução é orarmos e deixarmos que o Espírito Santo toque o coração. Às vezes não está ao nosso alcance, às vezes nós temos mesmo que deixar ir. Deus respeita a nossa vontade, respeita a nossa liberdade individual. E, portanto, nós devemos ter este atributo também, que é um atributo divino, de respeitar a liberdade individual de cada um e, às vezes, simplesmente deixar ir e continuar a orar, continuar a pedir que o Espírito Santo possa tocar aquele coração. Deus não impõe, e como tal, nós também não somos chamados a impor nada. Somos chamados a testemunhar, a mostrar o amor de Jesus e a deixar que esse amor toque o coração daqueles que estão à nossa volta. Muito bem. Então, a lição fala de facto sobre as pessoas, que Jesus se aproxima de cada um individualmente. Fala sobre, aproxima-se de todos, independentemente da sua origem. E fala sobre Jesus ama até aquelas pessoas que às vezes nos parecem, somos nós que colocamos esse rótulo, nos parecem difíceis. E ele encontra métodos para se aproximar de cada um e ensina-nos quais são esses métodos. E é sobre isso que vamos falar a seguir. O como. Como é que Jesus o fazia? E a lição de domingo tem uma história bastante interessante, que é um milagre que Jesus fez a 2 tempos, não é verdade? Isto é um pouco... Eu gosto muito de fazer perguntas, mas, bom, sem o microfone é complicado para aqueles que estão lá em casa, de forma que eu vou tentar resumir a história. A história nós encontramos no Evangelho de Marcos, e é a história de um cego, não é? E o cego vai ter com Jesus. É isso? O cego foi ter com Jesus. Foi assim a história? Trouxeram o cego a Jesus. Quem é que trouxe o cego a Jesus? Os seus amigos. Os amigos olharam para o cego com os olhos de Jesus, com compaixão, como lemos há pouco, e viram que havia ali uma esperança, tiveram fé que Jesus poderia curá-lo e levaram-no a Jesus. Nós não sabemos se o homem quis ir ou não, mas sabemos que não foi a vontade dele que fez com que ele tivesse ido. Ele foi a Jesus porque os outros o levaram a Jesus. E o que é que os homens fizeram? Trouxeram-no a Jesus e o que é que disseram a Jesus? Qual é que foi a sua atitude quando chegaram ao pé de Jesus? Rogaram, pediram, submeteram-se à sua vontade, mostraram a sua fé. Esta é uma lição muito interessante para nós. É que a nossa fé pode ser muito importante ao intercedirmos por aqueles que estão à nossa volta. Eles não pediram para eles, eles pediram para o cego. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu olho para as minhas orações e eu penso quanto tempo eu passo a orar por mim e quanto tempo eu passo a orar pelos que estão à minha volta, é capaz do balanço não ser exatamente o mais correto. Bom, e por mim eu penso em mim, na minha família, os que estão mais à minha volta, esses eu incluo no eu. Quanto tempo eu passo a interceder por mim e os meus familiares próximos, ou até a minha igreja, ou até o meu trabalho, os meus colegas, e quanto tempo eu passo a interceder pelas outras pessoas? É verdade, aqui era um amigo, mas nós podemos interceder também por aqueles que não são nossos amigos e rogar a Deus que os salve. É interessante que Jesus levou para fora da cidade, não é? É isso que diz o texto, e chegou lá fora e fez uma coisa que não é muito agradável, nem sequer dizê-lo aqui, mas foi o que ele fez. Jesus
cuspiu nos olhos daquele senhor. Esta não é a história em que ele misturou com o barro e pôs nos olhos. Aqui ele cuspiu mesmo na cara do senhor. E depois disse-lhe, abre os olhos. E quando abriu os olhos, estava curado. Foi isso? Não. O que é que o homem viu? Mas estava quase curado, não era? Porque ele não via nada. E quando Jesus lhe diz, o que é que tu vês? Eu imagino que no homem deve ter havido uma confusão. Ele nem sequer sabia o que era ver, não é? Porque nunca tinha visto. O que é que tu vês? Ou se calhar até tinha. Se calhar até tinha, porque ele diz que vejo homens que parecem árvores a mexer-se. Portanto, se ele sabia o que eram árvores, se calhar ele já tinha visto em anos anteriores. Era um diabético. Ok. Obrigado, senhor doutor. Quando ele acabou de ver, quando ele viu que não via nitidamente, e quando ele respondeu a Jesus esta resposta, a dizer, eu vejo, mas não vejo bem, vejo os homens que parecem árvores a mexer-se. Jesus, o que é que faz a seguir? Como? Tocam. Jesus toca-o. Agora, aqui porquê é que Jesus lhe toca? Reparem, quem começou por levar o homem a Jesus foram os amigos. Mas aqui o homem percebeu que Jesus podia de facto fazer alguma coisa por ele. E se ele conseguiu ver os homens que pareciam árvores, se calhar... Então, não foi só a fé dos amigos que foi importante. Jesus teve que mostrar que a fé do próprio homem, do próprio cego, também era importante. Ele próprio teve que ter fé e acreditar, teve que se render ao poder de Jesus e teve que deixar que Jesus transformasse a sua vida. O que isto me diz é que, sim senhor, nós temos um papel de interceder, de passar a mensagem, de testemunhar, de levar Jesus aos outros, mas há um limite ao qual nós podemos ir. E há um limite a partir do qual é da responsabilidade de cada um. É da individualidade e da capacidade de decisão de cada um dizer, sim senhor, eu aceito. Sim senhor, este é o melhor caminho para mim. Sim senhor, vale a pena viver por Jesus e eu quero viver ligado a Ele. E Jesus precisou que o homem tomasse esta decisão também. E que não fosse só a decisão dos amigos. Há várias lições que nós devemos tirar desta história, não é verdade? Esta é uma que eu tiro para a lição desta semana. É que nós devemos amar, devemos mostrar o amor de Jesus, devemos interceder e trazer as pessoas aos pés de Jesus, mas depois a responsabilidade final e individual é de cada um aceitar ou não aceitar este amor e esta vontade. E o cego foi curado, não é? E todos os que estão em cegueira espiritual também podem ser curados através desta forma. Outra lição que nós podemos tirar é que a lição refere de que nós precisamos ver as pessoas claramente, não como árvores que passam, não como objetos. E às vezes é assim que nós vemos, não sei. Agora é mais difícil andarmos em multidões, não é? Mas eu lembro-me que andava, antes de fevereiro, março, viajava muito, e muitas vezes nos aeroportos nós passamos uns pelos outros, multidões, e ninguém repara em ninguém, ninguém quer saber de ninguém, ninguém sabe. Não, as pessoas são-nos todas indiferentes, parece que somos invisíveis. Nós precisamos de ver as pessoas nitidamente, não como árvores que se movem, mas como potenciais habitantes do reino de Deus, como filhas e filhos de Deus que merecem o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito e o amor que Deus e conhecer o amor que Deus tem por eles. A lição de voltando aos comentários de Ellen White, na lição de sábado tem uma das citações que eu por acaso utilizo muito quando prego sobre a Adra, e ela estava lá, e por isso eu gostava de ler aqui também, e que tem a ver com isto que acabámos de falar. Diz assim, e é uma citação também do livro Ciência do Bom Viver, na página 143, diz, é necessário
pôr-se em íntimo contacto com o povo mediante esforço pessoal, ministério pessoal. E depois diz assim, pastor, pode fechar os olhos agora, os ouvidos, desculpe. Se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres, neste caso eram os cegos, mas bom, os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos, os que sofreram perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. E depois tem uma frase que eu acho extraordinária, diz assim: aliado ao poder da persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. É uma citação extraordinária de Ellen White. Por vezes nós pensamos que basta trazer uma pessoa aqui para a pessoa ouvir o sermão. O sermão é muito importante. É bastante importante. E a forma de nos congregarmos, e agora todos nós sentimos esta necessidade de estarmos juntos na igreja. Mas tão importante como o sermão e tão importante como a mensagem é a forma como mostramos este amor, como temos esta empatia com as pessoas. Como deixamos que Jesus, que o caráter de Jesus que toca o nosso coração possa, através de nós, tocar aqueles que estão à nossa volta também. Chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram, levar apoio aos que sofrem. Foi isso que Jesus fez enquanto aqui esteve. E essa é uma forma de testemunhar extraordinária. O relógio está vermelho, quer dizer que eu tenho que terminar? Não, ok. Novamente lá para casa. Qual é a principal razão pela qual nós devemos testemunhar? É porquê? Eu gostava de terminar com dois aspectos extraordinários da lição desta semana. O primeiro é da lição de terça-feira e o outro da lição de quinta-feira. O de terça-feira diz que onde é que nós devemos começar? Onde estamos? Às vezes nós pensamos, eu até gostava, mas não tenho assim muita oportunidade, não tenho tempo. Onde estamos? No nosso trabalho, com os nossos amigos, na nossa casa, com a nossa família, num telefonema que fazemos. Onde quer que estejamos, para Jesus testemunhar era natural. Jesus não se sentia obrigado a testemunhar, era a maneira dele ser. E eu acredito que é exatamente isso que acontece na vida do cristão. O cristão, quando se deixa influenciar por Cristo, naturalmente transparece esta forma de vida que leva ao testemunho natural, ao testemunho espontâneo, ao testemunho de mostrar que é Jesus que comanda a sua vida. E nós vemos alguns exemplos também na lição da forma de começar onde se está. E o exemplo que nós vemos mais é o exemplo de André, não é verdade? André começou por partilhar a quem? Ao seu irmão. Em João capítulo 1, versículos 40 a 41. André partilhou ao seu irmão e disse-lhe, olha, vem e vê este Jesus. Começou com a sua família, aquele que estava ao seu lado. Depois nós vemos que na multiplicação dos pães, é André que se lembra, está aqui um menino com os pães e com os peixes. Se calhar podemos fazer alguma coisa com isto. É ele que, no sítio onde está, tenta arranjar qualquer coisa para melhorar aquela situação e para ser uma bênção para aqueles que estavam à sua volta. Mas o exemplo que eu gostava que pudéssemos ler e que abríssemos a nossa Bíblia, também é de André, mas em João capítulo 12, 20 a 26. É um texto que nós não falamos muitas vezes, mas que eu penso que tem aqui algumas lições para nós. João 12, 20 a 26. Diz assim, ora, havia alguns gregos entre os que vinham subindo a adorar no dia de festa. E dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, gostaríamos de ver a Jesus.
E Filipe disse, olha, está aqui Jesus. Não. O que é que Filipe fez? Filipe foi dizer a André. E o André e o Filipe disseram a Jesus. Parece que o André era este que era capaz de ligar, de ministrar onde estava. E Jesus respondeu e disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, o grão de trigo que ainda na terra não morrer fica só, mas se morrer produz muito fruto. E depois diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Aquele que me serve, e eu penso que ele aqui estava a falar de André, aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Onde ele estiver, aí eu estarei. Onde eu estou, aí ele estará. Onde é que começa o nosso testemunho? Aqui e agora, em casa, com os amigos. É aqui e agora. Não precisamos de coisas extraordinárias. É aqui e agora que o nosso ministério pode começar. A forma de mostrar Jesus. E como nós vimos a semana passada, que os companheiros passaram também a lição, todos nós estamos envolvidos neste testemunho. Isto não é algo só para alguns. Todos nós, se Jesus tocou o nosso coração, todos nós temos esta prerrogativa, esta responsabilidade de mostrar Jesus àqueles que estão à nossa volta. A lição de terça-feira diz que a arte de ganhar pessoas eficazmente é a arte de quê? De construir relacionamentos. Relacionamentos carinhosos e positivos. Nós, por vezes, somos motivados por grandes campanhas de evangelização que têm o seu lugar e são positivas e são formas de nós vermos a presença de Deus e que muitas pessoas se podem sentir motivadas a estar a perceber a palavra de Deus e a ouvir esta mensagem. Mas o método de Cristo era justamente, era muito mais muito mais o de construir relacionamentos carinhosos. Isto é uma palavra com um poder de transformação. Carinhosos e positivos. Quantos de nós, na nossa aproximação, quando queremos partilhar a mensagem de Deus, vamos com carinho e de uma forma positiva? Às vezes eu lamento dizer, irmãos, mas o espírito missionário vem carregado de soberba. Eu estou certo e os outros estão errados. Eu tenho a verdade e vocês estão aí, eu venho cá dar-vos a verdade. Se vocês querem aceitar, aceitam. Se não querem, é problema vosso. A verdade era Jesus. E Jesus foi lá, não com soberba. Jesus foi lá com carinho. Jesus foi lá com amor. Jesus foi lá onde as pessoas estavam. Aproximou-se de cada um. E foi dessa forma que ele testemunhou e foi dessa forma que ele transformou vidas. O respeito pela liberdade individual de cada um é muito importante, mesmo quando temos que transmitir ensinos divinos e da palavra de Deus, mesmo quando temos que transmitir as doutrinas. O respeito pela forma como cada um interpreta o mundo em que vive. Mas depois a lição acaba falando que não só devemos começar onde estamos, mas devemos aproveitar todas, lição de quinta-feira, aproveitar todas as oportunidades. Esta lição incomodou-me, sabem? Porque eu pensei,
Quantas oportunidades eu já desperdicei de partilhar o amor de Deus? É verdade, nós todos temos as nossas vidas, as nossas correrias, as nossas profissões, mas tal como nós, exatamente pegando nesta ideia de pregar onde estamos ou de partilhar onde estamos, nós devíamos estar sempre atentos a uma oportunidade, a oportunidade de partilhar este amor, este carinho, esta positividade que vem da mensagem que Deus nos dá. E isso pode ser em qualquer lugar. Pode ser onde estamos, mas até pode ser longe. E agora com as redes sociais é muito fácil fazê-lo longe. É muito fácil chegarmos aonde não podemos estar fisicamente. A lição que aqui nos é trazida, ou a história que aqui nos chega, é uma história muito famosa da Bíblia, em Atos capítulo 8, não é? 8. É a história de Filipe. E esta é uma história extraordinária. Filipe que foi... Como é que começou a história? Como? Sim, ele começou como diácono. Mas esta história de Filipe com o eunuco, como é que começou? Filipe ia passear na rua, encontrou o eunuco e começou a falar com ele. Foi assim? Mas quem é que lhe disse vais? O Espírito. Foi um anjo. Reparem, Filipe está tranquilo e descansado, como o Filipe disse. E um anjo apareceu-lhe e disse-lhe, olha, vais lá para a estrada que vai para sul e vais falar com uma pessoa que eu tenho para falar contigo. Porquê é que o anjo não foi ele? Não é? Porquê é que foi preciso Filipe ir? Porquê? Porque era ali que ele era necessário. Porque aquele homem estava preparado para ouvir a mensagem. Mas, acima de tudo, porque Deus quer envolver cada um de nós. Deus podia fazer a obra num instante, com os anjos. Mas não seria a mesma coisa. Nós precisamos perceber que cada um de nós tem esta responsabilidade. E nós percebemos, com a nossa natureza caída, infelizmente percebemos o que é o pecado. E percebendo o que é pecado, conseguimos mostrar ou identificar-nos com aqueles que são pecadores também. Não quer dizer que o façamos sempre, porque às vezes nós achamos tanto que somos santinhos e que somos tão bons e que os outros são tão coitadinhos, que não o fazemos. Mas a forma de Jesus foi chegar ao pé daquele eunuco e mostrar-lhe, e não só mostrar-lhe, mas tentar ouvir e perceber o que é que aquele eunuco queria e entendia. Reparem, Filipe não chegou ali e deu um sermão. O que Filipe fez foi, perguntou-lhe, o que é que estás a fazer? Diga, irmão, diga. Sim. Exatamente. Era preciso estar ali uma pessoa real, de carne e osso, para falar com o homem. Aliás, a Bíblia, quando diz que Deus enviou os homens, que Deus envia anjos, o que diz é que nós os devemos servir. Nós não sabemos se estamos a servir anjos ou se estamos a servir pessoas, não é? Quando nós estamos a servir os outros. Mas aqui, reparem, Filipe começou por perguntar o que é que tu lês, o que é que estás a fazer? Filipe interessou-se genuinamente por aquilo que se estava a passar por aquela pessoa. E não se importou se ele era eunuco, se era judeu, se era samaritano, se o que é que era. Ele era etíope. Portanto, era um africano que, por acaso, era rico, era de um reino muito poderoso de África, mas podia não ser, podia ser alguém que fosse pobre de África, o que quer que fosse. Filipe interessou-se por aquela pessoa e quis saber o que é que ele estava a ler.
E quando ele liu e dizia, eu não percebo nada do que está aqui escrito, Filipe explicou-lhe, vamos voltar à parte do ensino teológico, do ensino daquilo que dizem as Escrituras. Filipe aproveitou a oportunidade, e aquela oportunidade foi súbita, e ele desceu às águas batismais, e foi uma testemunha, seguramente uma testemunha muito forte na terra da Etiópia para onde foi. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Eu, quando estava a olhar para esta história de Filipe, lembrei-me de uma outra pessoa, de um outro personagem bíblico, que é o profeta Jonas. Qual foi a atitude de Filipe e a atitude de Jonas? Não é? O Espírito falou com Jonas, e não diz que foi um anjo, e disse, vai à cidade de Nínive. E para onde é que Jonas foi? Para Tarsis, exatamente, o outro lado. Fugiu, foi para o barco. Filipe não. Filipe aproveitou a oportunidade. Filipe estava tocado pelo Espírito de Deus e deixou que o Senhor o influenciasse a levar a mensagem àqueles que estavam à sua volta. Eu não sei como é que estamos de comentários no Facebook, não sei se temos aí, no YouTube, peço desculpa, não sei se temos aí alguém que tenha partilhado, deixa-me ver aqui. Ok. José Luís Esteves diz que anjos celestiais vigiam sobre os que procuram esclarecimento e cooperam com os que tentam ganhar almas. É verdade? O papel dos anjos é muito importante e o papel do Espírito Santo é muito importante. E a lição desta semana falava especificamente sobre isso. Que o Espírito Santo não só nos inspira a nós, quando nós testemunhamos, mas inspira aqueles com quem partilhamos a palavra, para que a possam entender e a possam praticar na sua vida. Depois diz também, aprendei o que significa misericórdia quero. E nós já falámos um pouco sobre esta misericórdia. O Filipe, que está aqui, mas também partilhou connosco, diz, o testemunho de um cristão é o combustível que faz o carro andar. É verdade. É o testemunho que faz com que nós possamos progredir na nossa caminhada. Vivemos como se o combustível fosse muito caro, apesar de nos ter sido oferecido. É verdade. Este combustível que pode mudar a nossa vida é gratuito. Foi Deus que o providenciou através da morte de Jesus na cruz. E o Filipe Valente também diz, devemos levar aos outros a Jesus nas asas da nossa fé. Como é que está a minha fé? E a fé aqui, de facto, é importantíssima sobre a forma como transmitimos este testemunho. Eu gostava de terminar, queridas irmãs e queridos irmãos, voltando à pergunta que fiz lá para fora. O que é mais importante do nosso testemunho à luz da lição de hoje? E o mais importante, no meu ponto de vista, sobre o testemunho à luz da lição de hoje, é o outro. A razão pela qual a Igreja existe é por aqueles que ainda aqui não estão. A razão pela qual nós devemos testemunhar é por amor às almas. É por querermos ser transmissores, veículos que demonstrem o amor de Jesus àqueles com quem entramos em contacto. Jesus fez isso sempre, sempre. E é esse o objetivo que deve ser o objetivo de cada um de nós. A cada instante, a cada momento, mostrar este amor de Jesus. A razão principal do nosso testemunho são os outros. É levar Jesus aos outros. Não é para nós, não é para nosso enaltecimento, não é para a igreja crescer, não é para sermos mais ou mais numerosos, não é para provarmos que temos razão, não é por parecer que somos bons, é porque Deus preocupa-se. Jesus veio a este mundo por cada um, por cada pessoa que está na rua. Jesus veio por cada um e por isso é que nós devemos testemunhar, por causa daqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor coloque no nosso coração sempre este desejo, esta vontade de sermos testemunhas vivas que olham as outras pessoas com os olhos de Jesus, como aprendemos esta semana. Um bom sábado a todos.